1990, presidente Fernando Collor de Mello, eleito em 89 por eleições diretas. No país, acreditava-se haver esperança com a nova presidência, pois prometia acabar com a inflação e levar ao país ao tão sonhado primeiro mundo. O então presidente tomou posse em 15 de março de 1990. No dia seguinte, é lançado o Plano Collor, nome dado ao conjunto de reformas econômicas para a estabilização da inflação, ao qual estava planejado congelamento de 80% dos depósitos overnights das contas correntes ou poupanças que excedessem a 50 mil cruzados novos por 18 meses. O chamado confisco, o que para muitos ainda era um pé de meia, até hoje recorrem para ser restituído de suas perdas. Substituição da moeda de cruzeiro para cruzados novos, congelamento dos preços e salários, dentre outros. Aumento dos preços dos serviços públicos, água, energia, gás, extinção de vários títulos governamentais e demissão de mais de 360 mil funcionários públicos. Assim, o país mergulhou na inflação, ou melhor, a hiperinflação, chegando a 1.174% da economia, atingindo diretamente as famílias de classe média e baixa da sociedade brasileira. Abril de 1990. No auge do Plano Collor e na esperança de mudança, especialmente em 4 de abril do mesmo ano, às 20 horas, no Hospital Materno Infantil, nasceu Ana Paula Costa da Silva, segunda filha de Alfredo Pereira e de Maria Santana, que no mesmo ano tinham como profissão: meu pai, auxiliar no Hospital Santana, minha mãe, auxiliar de serviços gerais no Banco de Sangue de Goiás. Enquanto isso, Folha de São Paulo, do dia 4/4, é publicado a aprovação do Plano Collor com 5 medidas provisórias de pequenas alterações, aprovada em 3/4, um dia antes do meu nascimento. 8 de julho, Copa Mundial FIFA de 1990. Copa do Mundo, sediada na Itália. A pior participação do Brasil desde 66. Em 24 de junho, em Turim, aos 30 minutos do segundo tempo, a Argentina saiu jogando e a bola foi parar aos pés de Maradona, realizando um gol e tirando o Brasil dos eixos. Até quando o juiz apita o fim do jogo e, para a tristeza dos brasileiros, o Brasil estava fora da Copa do Mundo. Em 7 de julho, no Rio de Janeiro, desencarna Agenor Miranda de Araújo Neto, nome artístico Cazuza, aos seus 32 anos por um choque séptico causado pela AIDS. Apesar de todas as dificuldades políticas, econômicas, sociais do país, os brasileiros ainda tinham momentos de alegrias. Vejamos: Ayrton Senna, bicampeão da Fórmula 1. 41º campeonato realizado pela FIA, campeão pela equipe McLaren. 3 de julho, aprovação do ECA, avanço importante que reconhece a criança e o adolescente como cidadão com direitos e deveres. E na televisão, Regina Duarte faz sucesso vivenciando a Rainha da Sucata, leva junto Sidney Magal, que viralizou a lambada. E ainda, Chitãozinho Chororó nas paradas de sucesso, canta evidências que em 27 anos vira meme na internet. 1991, ainda pequena, enquanto meus pais trabalhavam triplo para sustentar 2 crianças, já sem emprego fixo, meu pai, fazendo frete, é preso por levar uma carga roubada que não tinha conhecimento da procedência. Minha mãe trabalhava de doméstica para amenizar a ausência do meu pai e sustentar a família. E eu brincava com meu irmão aos cuidados do meu tio. E o Brasil, 18 de janeiro, segunda edição do Rock in Rio, realizada no Maracanã. 26 de maio, criou-se o Mercosul, fundado a partir do Tratado de Assunção, que estabelece integração econômica no qual há livre comércio e política comercial comum entre os países membros. 20 de outubro, Ayrton Senna, tricampeão da Fórmula 1 no Japão. E mais: denúncias e críticas ao governo Collor. Calou-se a voz, Gonzaguinha, Pepe, campeão mundial de voo livre, Fred Mercury, entre outros. 1992. Em meio à crise econômica, minha família sem emprego, minha mãe grávida do 3º filho, se veem obrigadas a mudar para Taguatinga, que na conjuntura ainda era estado de Goiás e que mais tarde tornou-se município de Tocantins. Não conseguiam emprego, o país estava falido, então em 17 de julho do mesmo ano, mudamos para Taguatinga, agora meu pai como atendente no hospital municipal e no lar como cuidador de idosos. Minha mãe como auxiliar de serviços gerais na escola também municipal. Em 19 de julho nasceu a minha irmã, Eliane Costa da Silva. Enquanto isso, o presidente prometia arrebentar a boca do balão. Em 30 de março, todo o ministério pediu demissão. Em 23 de maio,
Denúncia de Pedro Collor, irmão de Fernando Collor, que denuncia em revista em nível nacional como funcionava o esquema de corrupção no país e aponta PC Farias como chefe do esquema, e em 3 dias é instaurada CPI no Congresso. Em 3 meses descobriu a participação do presidente no esquema. Em 16 de agosto do mesmo ano, a população saiu às ruas de preto, em luto. Surgem então os caras pintadas, todos pedindo a saída de Collor. Em 2 de outubro, terminava a era Collor, com o afastamento do cargo. Mesmo com a tentativa de escapar, o Senado condenou Collor, primeira vez que um presidente eleito democraticamente sofre impeachment. Saía Collor e entrava Itamar Franco, trouxe consigo a República do Pão de Queijo. No mesmo ano, acontece a Eco 92, onde discutiam temas para o futuro do planeta e fez a ecologia uma mania. 1993 a 1996. Enquanto meus pais se desdobravam, meu pai trabalhando dia e noite e minha mãe como serviços gerais, agora em uma creche, eu e meus irmãos ficávamos com a minha mãe no trabalho, pois não tinha com quem deixar. Entre 1993 e 96, meus pais conseguiram comprar um lote e ali construíram um barraco. Na rua em que morávamos, éramos a única família que tinha televisão, então todos os vizinhos iam lá para nossa casa ver TV, inclusive na morte de Mamonas Assassina. Nas horas vagas, meu pai dançava com os amigos e eu imaginava ser igual quando crescer. A minha infância não foi só alegria. Meu pai era alcoólatra e violento. Vivenciamos de perto a violência doméstica por várias vezes. Em 1996, quebrei o meu braço e escondi para não apanhar, até meu pai descobrir. Tivemos que vir a Goiânia, pois a cidade onde morávamos não fazia esse tipo de atendimento. Lembro de ficar vislumbrada com os prédios, com as luzes, a quantidade de carros nas ruas. Enquanto isso, o Brasil, em 93, foi aberto o plebiscito sobre a forma e o sistema do governo do país. Houve massacres. Em 23 de julho, aconteceu a chacina da Calendária, onde 8 crianças e adolescentes foram mortos por policiais militares. 29 de agosto do mesmo ano, 21 moradores da favela do Vigário são assassinados por militares. O Cruzeiro perdia 3 zeros e passou a chamar Cruzeiro Real. Em 1994, a morte de Ayrton Senna, aos 34 anos. E o Cruzeiro Real passa a ser real. A nova moeda ajudou a eleger Fernando Henrique Cardoso. Brasil, tetracampeão. Em 1995, a descoberta da internet no Brasil. Em 1 de janeiro, posto o novo presidente. Controle da inflação, um ano mais importante para a música brasileira. 1996, morre Mamonas Assassina, levando com eles a alegria de todos os brasileiros. Houve também outro massacre, o massacre do Eldorado dos Acarajás, onde 19 membros do MST são mortos por militares. Morre então Renato Russo, poeta do rock nacional. 1997, o retorno. Retornamos à cidade de Goiânia. Minha mãe veio na frente com meus irmãos. Dias depois veio eu e meu pai com a mudança. Moramos na casa da nossa avó provisoriamente, e eu e meus pais, meus irmãos, o papagaio e o jabuti. Meu pai voltou a trabalhar no Hospital Santana e minha mãe em serviços gerais na casa dos outros. À noite assistíamos Chiquititas na casa da nossa tia e durante o dia assistíamos a TV Cruz. Para a alegria da nossa família, fomos beneficiados pelo programa de habitação do então prefeito do município de Goiânia, Darcy Accorsi. Moramos em um barraco de lona, depois de madeira, até meus pais conseguirem financiar material de construção para levantar a nossa casa. Em 1998, Fernando Henrique Cardoso é reeleita presidente. Foi a primeira eleição que utilizou a urna eletrônica. Foi também preso o maníaco do parque, que assustou todo o país. Já na escola, brincávamos de correr, de pega-pega. No ano de 1999, enquanto andávamos de bicicleta na rua, jogávamos bolinha de gude ao som do bonde do Tigrão, muitos temiam o fim do mundo. O real desvalorizou. O raio atinge o circuito da usina de Itaipu, causando queda de energia em 10 estados. 2000, 2001 e 2002, novo milênio e velhos problemas políticos. Ainda criança, sentia a alegria de ter uma casa. Mesmo que simples e conturbada, minha família estava sempre por perto, amparando e protegendo.
Surgiam as necessidades, mas a guerreira Maria estava ali, figura sublime, mãe perfeita, e fez de tudo para dar infância aos seus filhos.